Quando observamos uma criança, podemos notar que suas ações são espontâneas e que por trás delas nunca se tem maldades ou interesses próprios que de alguma forma possa afetar as pessoas à sua volta. Porém, Nicola Edington foi uma criança um pouco diferente, já que desde a sua infância ela representava uma ameaça de vida às pessoas que a cercavam. E essa é a história de Nicola Edington, a criança psicopata. Grande parte da história de Nicola é contada por seu irmão Tom Edington. Durante a infância, eles moravam em um bairro de Londres chamado Muswell Hill. Nicola era a mais velha de 3 irmãos. Nos relatos de Tom sobre a sua irmã, ele dizia que Nicola gostava de provocar conflitos onde colocavam as pessoas uma contra as outras. Contudo, durante a sua infância, Tom, por falta de alguma referência, achava que aquilo era normal. Já na escola, como de se esperar, era constante as reclamações a seu respeito. Os pais dos seus colegas de classe chegavam a proibir que brincassem com ela, pois a consideravam uma má influência. Durante a infância de Tom, ele sofreu diversas vezes nas mãos de sua irmã problemática. Aos seus 2 anos, ela o empurrou dentro de um carrinho pela escadaria de uma igreja. Felizmente, o seu pai conseguiu parar o carrinho antes que algo pior acontecesse. Em outro episódio, o pai encontrou Tom machucado. Ele havia sido jogado em uma roseira com muitos espinhos. Nicola, no momento em que tudo aconteceu, observava aquilo sem esboçar nenhum sentimento de pena pelo seu irmão machucado. Ao contrário disso, ao ser repreendida pelo pai, ela apenas disse: "Está feito". Tom ainda dizia que durante a sua infância, Nicola o chamava apenas de "a coisa". Devido à sua pouca idade, todos achavam que aquilo se tratava apenas de uma rivalidade entre irmãos. Em uma ocasião, Nicola chegou a consultar um psicólogo, mas nada de anormal foi diagnosticado. Mas Tom, que já vinha sofrendo pela maldade de sua irmã, dizia que ela era uma criança manipuladora e que facilmente poderia enganar alguém e fingir ser uma pessoa completamente normal. Sem dúvidas, a pior fase de Nicola começou por volta de seus 11 anos, quando ela frequentemente saía de casa sem dar notícias de onde ia e quem eram suas companhias. Nesses episódios, ela passava um bom tempo desaparecida, chegando a ser dias fora de casa. Segundo Tom, a mãe dela chegava a esconder os calçados da filha a fim de evitar que ela saísse, mas não adiantava. Ela pegava os do seu irmão e por 1 ou 2 semanas o paradeiro daquela garota de 11 anos era desconhecido. A essa altura, o serviço social a considerava um perigo para as outras crianças. Quando Nicola completou seus 12 anos, a sua mãe Marion decidiu se mudar para um local afastado e tranquilo. Nessa época, já estando separada do seu marido, Marion queria afastar ao máximo sua filha da cidade de Londres. Na nova casa, os 2 irmãos mais novos de Nicola foram colocados em uma escola de tempo integral e passavam toda a semana longe de sua perigosa irmã mais velha. Nos relatos de Tom, ele disse que a sua mãe acabou percebendo quão perigosa e violenta poderia ser Nicola com seus irmãos. E sem dúvidas, este foi o motivo que a fez enviar ele e a sua outra irmã mais nova para essa escola de tempo integral. Ao completar 15 anos, Nicola foi expulsa de seu colégio e passou a morar sozinha em um apartamento que era pago pelo seu pai. Nessa época, a mãe de Nicola, com muito esforço, acabou conseguindo que ela fosse a um centro de ajuda psicológica, e assim ela começou a tomar algumas medicações controladas. Mas com o fato de ela estar morando sozinha, dificilmente ela faria o uso regular de sua medicação. Em um certo dia, por algum motivo, Tom decidiu visitar a sua irmã Nicola, mas por muito pouco ele não acabou perdendo a sua vida. O motivo foi que ela o obrigou a fumar uma enorme quantidade de maconha e anfetamina até que ele ficasse inconsciente, e tudo isso com Tom tendo apenas 13 anos. Aos 17 anos, Nicola se engravidou de gêmeos, mas acabou sofrendo um aborto depois que o seu namorado lhe deu um soco na barriga. Depois disso, ela se mudou novamente para Londres, onde trabalhou como dançarina em uma boate de striptease. Aos 19, Nicola se engravidou de um traficante, porém dessa vez ela acabou conseguindo ter a criança, que recebeu todo o cuidado e apoio de sua mãe Marion. Aos 21, Nicola conheceu um homem jamaicano com quem teve mais outro filho. Segundo informações, durante o período em que esteve com ele, foi sem dúvidas o momento de sua vida em que esteve mais controlada, já que ele a convencia a tomar regularmente toda a sua medicação. Porém, esse estável relacionamento chegou ao fim quando Nicola se tornou membro de uma igreja evangélica e se convenceu de que o que a curaria na verdade seria Deus e não toda a sua medicação. Nicola então entra na sua pior fase em questão de sanidade mental. Seu companheiro, que havia voltado para a Jamaica, não permitiu que ela ficasse com o filho do casal, e a sua mãe tentava de formas legais impedir que ela continuasse com a guarda de seu primeiro filho.
já que ela temia por sua vida se continuasse com a mãe. Depois do episódio em que Tom foi dopado com drogas por sua irmã, ele acabou se mudando para Brighton, onde cursava teatro, e com isso passou anos sem ver Nicola, e fazia de tudo para evitar o encontro. Porém, o destino foi cruel. Em um fim de semana do ano de 2005, Tom e sua outra irmã decidiram visitar a mãe e tiveram a infeliz surpresa de encontrar justamente com a problemática e perigosa Nicola, que estava na mesma casa. Ele descreveu o encontro como sendo tenso e que a todo momento Nicola ficou em silêncio e apenas escrevia alguma coisa em seu notebook. Tom então decide ir para um bar com sua irmã Nicola. Ao chegar lá, ela rapidamente se desentende com o DJ do local e, ao ser expulsa, ela fala para Tom que de imediato retornaria para Londres. Porém, o que ela realmente planejava fazer era algo macabro e bizarro. Quando Nicola deixou o bar, Tom telefonou para sua mãe e para sua outra irmã, perguntando se elas não queriam se juntar a ele, já que Nicola havia ido embora. Elas concordaram, mas quando a mãe de Tom e outra irmã chegaram no local, elas não encontraram estacionamento. E então, somente a outra irmã de Tom ficou no bar e a sua mãe retornou para casa. Quando os dois irmãos então voltaram para a casa da mãe, se depararam com uma cena que, sem dúvidas, os traumatizaram profundamente. A mãe, Marion, estava no chão e em seu peito uma enorme faca estava cravada. Naquele momento, Nicola apenas parecia ter atingido o ápice da sua maldade e da sua psicopatia. Quando Tom checou o notebook de Nicola, ele descobriu o que ela escrevia quando chegou à casa de sua mãe. Era uma lista com o título de Pessoas Condenadas. No topo da lista, já arriscado, estava o nome de sua mãe. Tom se surpreendeu ao descobrir que seu nome também fazia parte daquela bizarra lista. Após ser presa já em Londres, Nicola ainda dizia que tudo aquilo teria sido de autoria de seu irmão Tom. Nessa época, ele de alguma forma sentia que poderia descansar, já que finalmente a sua irmã perigosa estava detida. Mas para sua desagradável surpresa, pouco tempo depois, em 2009, ela foi liberada. No período em que esteve presa em um hospital psiquiátrico, ela não tomou a sua medicação e também acabou engravidando de um dos pacientes do hospital. E ao sofrer um aborto espontâneo, a sua sanidade piorou drasticamente. Em 11 de outubro de 2009, Nicola então enviou uma mensagem para o Facebook de Tom que dizia: "Ninguém está tomando conta de mim como mamãe fazia." Tom então, muito assustado com a situação, ligou para a emergência, que logo tratou de levar Nicola a um hospital psiquiátrico. Lá, a própria Nicola implorava que alguém a prendesse, pois ela era muito perigosa. Ela chegou a dizer que a última vez que se sentiu daquela forma foi quando matou a sua mãe. Porém, enquanto uma das enfermeiras preparava o seu quarto, ela acabou fugindo. A sua sede por matar estava de volta. Nicola então tomou um ônibus, entrou em uma loja e roubou uma faca. E ao observar Carrie Clark, de 22 anos, parada em um ponto de ônibus, ela sem nenhum motivo decidiu atacá-la. Felizmente, essa vítima teve sorte e ao entrar em uma luta corporal com Nicola, ela sobreviveu ao ataque. Porém, a sede de sangue de Nicola estava incontrolável. Dessa vez, ela invadiu um açougue e roubou um enorme e afiado cutelo. Sally Hodgkin, uma senhora de 58 anos que passava próximo de Nicola, acabou não tendo a mesma sorte e, ao ser atacada por aquele afiado cutelo, por pouco não teve a sua cabeça separada de seu corpo. Nicola foi presa e condenada a 2 prisões perpétuas pelo assassinato de Sally Hodgkin e pela tentativa de assassinato de Carrie Clark.